Boa tarde, estamos aqui para mais uma live da ação Mulheres Falam Direito, promovida pela Diretoria da Mulher Magistrada da Mansul. E vamos aguardar hoje a nossa entrevistada, a doutora Thaís Dominato Silva Teixeira, que é defensora pública no Estado. Ela vai falar conosco sobre violência obstétrica. Estou bem ansiosa aqui esperando a doutora Thaís, acho que daqui a pouquinho ela já entra. Estou esperando só, deixa eu avisá-la aqui que eu já estou aguardando. Espero que todos gostem. A doutora já entrou, deixa eu incluí-la aqui. Doutora Thaís. Vamos esperar só um pouquinho, que ela já está chegando aí, a doutora. Espero que todos gostem. Olá, doutora. Oi, Tudo só bem? enquadrar melhor aqui. Sim, fica à vontade. Vamos começar? Vamos, só. Tudo bem? Tudo. Que bom que a senhora aceitou o convite. Muito obrigada. Imagina. Doutora, vou me apresentar brevemente. Meu nome é Rosângela Fávero. Nós já conversamos um pouquinho, né? Sou juíza aqui de Fátima do Sul, da 2ª Vara. Já passei por Brasilândia, passei por Três Lagoas e eu sempre atuei na área da infância e juventude. Tudo que diz respeito à infância, direto ou indiretamente, me interessa. É um assunto assim que eu gosto muito. Então, eu tenho certeza que hoje eu vou gostar bastante do nosso bate-papo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ação, Mulheres Falam Direito. Ela é promovida pela Diretoria da Mulher Magistrada da Mansul, né? E ocorre todas as quintas-feiras, às 17 horas. Como que funciona? É mais ou menos assim. Uma magistrada, ela recebe uma convidada mulher da área jurídica ou de outra área e conversam sobre assuntos variados, né? Questões sociais, culturais, mulheres inspiradoras, né? Questões de violação de direitos, enfim, espiritualidade, são vários os temas que as mulheres conversam, então, nesses encontros, né? Muitas colegas já me antecederam nessas lives, os assuntos são muito bons, as entrevistas são muito boas, eu assisti algumas, né? E essas lives ficam gravadas no Instagram da Mansul, né? E também pelo YouTube. Então, quem quiser assistir depois, é tranquilo, pode assistir. E essa ação, doutora Thaís, ela foi idealizada pela desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha. A senhora já deve ter ouvido falar, a desembargadora é um ícone para nós aqui no estado, né? Ela recebeu uma moção da Câmara Municipal de Campo Grande, recentemente, por conta dessa ação, né? Que na verdade, permite que as mulheres tenham um espaço, uma visibilidade, né? Venham aqui conversar assuntos comuns, né? Assuntos do seu interesse, é um espaço nosso, das mulheres, né? E essa moção que a desembargadora recebeu só mostra que realmente é um assunto assim de relevância, de reconhecimento público, né? E a desembargadora Maria Isabel, uma pessoa extremamente humana, extremamente amável, gentil, sempre tem uma palavra de apoio, de incentivo para nós mulheres. Ela é uma referência, uma inspiração. E não é de hoje que ela está na vanguarda, aí nessa vida que ela trilhou na magistratura e continua mesmo aposentada. Ela é conhecida, né, pelo Projeto Padrim, não sei se a senhora, eu penso que deve ter ouvido falar, mas começou com a desembargadora, né, que foi reconhecido nacionalmente o Projeto Padrim, inclusive teve prêmio, né, prêmio nacional da MB Mude um Destino. Então, hoje, o apadrinhamento está previsto no ECA, né? E tudo isso é fruto da desembargadora Maria Isabel, que gentilmente, e ela fez esse convite para que estivéssemos aqui hoje, né? E ela tem essa visão, né? Essa visão moderna, essa visão proativa, essa atuação sempre muito presente nas questões que dizem respeito, né? Às mulheres, à infância. E fico aqui pensando,
qual será a próxima ação que a desembargadora, então, vai encabeçar daqui para frente, né? Eu gostaria, então, também de cumprimentar a senhora, a doutora Thais, né? Eu não a conhecia até então, mas agora, depois de 2 semanas conversando, vi que a senhora é extremamente combativa nessa questão, né? Defensora pública, coordenadora do Núcleo e de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, da Defensoria Pública. E no seu currículo, doutora, dentre tantas qualificações, a senhora tem um prêmio de destaque nacional Inovare 2019. Parabéns, né? O projeto foi Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica. Esse foi o projeto premiado da senhora pelo Inovare. Meus parabéns, meus cumprimentos, né? Foi, com certeza, pelo pouco tempo que eu a conheço, foi uma premiação merecida. E, feita a sua apresentação, eu gostaria de agradecer, então, o convite, né, por ter aceitado vir aqui conversar conosco. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa essa nossa conversa. E quando nós começamos a falar sobre violência obstétrica, eu até então não tinha muita noção sobre esse tema, né? E aí fui ler um pouquinho a respeito, assistir suas lives, algumas outras, né? E aí eu gostaria de começar pedindo a sua licença para ler um texto de um depoimento de um obstetra, que eu tenho certeza que a senhora conhece, que é o Braulio Zorzella. Ele é colunista da revista Crescer. E eu li um depoimento dele e eu gostaria que nós começássemos, então, com essa leitura. Eu vou pedir licença, é um texto assim curto, né? E eu acho que vale a pena. O texto tem esse título: Elas Pedem Ajuda. Obstetra Braulio Zorzella, novo colunista da Crescer, explica que nem sempre o que as mães precisam é uma cesárea. E ele faz um relato assim: ela chegou gritando, esperneando, como se estivesse sendo torturada. Eu a conheci hoje no plantão de retaguarda da maternidade, que tem 98% de cesáreas pelo SUS, restando os 2% de partos normais dos dias em que estou de plantão. É isso mesmo que vocês leram, 98% de cesáreas pelo SUS. Ela com 23 anos, terceira gestação, 2 cesáreas anteriores, 38 semanas de gravidez, bolsa rota, 5 centímetros de dilatação, colo finíssimo, apresentação baixa. A mãe chorava e as duas pediam: pelo amor de Deus, doutor, faça uma cesárea. Sentei ao seu lado no pré-parto, apaguei as luzes, pedi para a enfermagem sair. E entre as contrações, ela se acalmou, porém, durante elas, virava bicho, não ouvia nada, contorcendo, gritando que o médico do pré-natal falou que ela não podia ter parto normal de jeito nenhum, pois no caso dela era impossível. Perguntei se ela já quis algum dia ter um parto normal, e ela disse que sempre quis, mas os médicos sempre falaram que ela não podia. No primeiro parto, a bacia era estreita, no segundo, não dilatou. Agora, a explicação era de que ela já tinha passado por 2 cesáreas. Insisti mais um pouco em tentar acalmá-la e explicar os possíveis benefícios do bebê nascer naturalmente. Foi em vão. A enfermagem e a pediatra voltaram. Elas me olhavam com olhos de: o que você está esperando para chamar o anestesista para a cesárea? Foi então que, de caso pensado, falei, em voz baixa, para o bebê não ouvir: liga para o anestesista e diga que faremos uma cesárea. Percebi que contentei a todos nesse momento. A paciente se acalmou, a mãe foi contar para o marido, a enfermagem começou a se movimentar e a pediatra foi preencher papéis. Vieram com lâmina para a tricotomia e a bandeja de sonda. Olhei e disse: pode deixar que eu faça a tricotomia e a sondagem depois de anestesiar. Chegou o anestesista, que não viria para uma analgesia de parto se eu chamasse, mas como eu disse que seria cesárea, veio. Pedi então que fizesse uma dose menor na RAC, apenas para tirar a dor, mas que não seria cesárea. Todos se assustaram. Como assim? Com 2 cesáreas anteriores, via aqueles olhares que diziam: ele deve estar louco. Anestesia feita, a dor passa.
é o suficiente para eu conseguir conversar com ela. Lamentável, mas como ninguém conversou antes, nem no pré-natal e nem no hospital. Só me reservaram os 48 do segundo tempo para eu fazer isso. O único jeito de ouvir foi anestesiando. E agora, está bem para você assim? A dor melhorou? O seu problema está resolvido? Vamos resolver o problema do bebê agora? O bebê está super bem e me disse que está querendo muito nascer de parto normal. Ele não sabe ainda que vai ser cesárea. Ele está na posição e quase saindo. Você tem a passagem ótima para ele. Vamos tentar? Se preferir, ainda posso fazer a cesárea, pois não vou fazer nada contra a sua vontade. Ela me olhou, arregalou os olhos, ao mesmo tempo que veio um puxo e começou a fazer a força. Ela sorriu e percebeu que podia. Me olhou novamente e fez mais força. Se empolgou. Na terceira força, o bebê nasceu perfeito, com nota 10 da pediatra, incrédula. Foi ao colo da mãe que o beijou, dizendo: sempre me falaram que eu não ia conseguir. Enfim, é um relato, né, desse obstetra que tem essa visão sensível para a questão da violência obstétrica, né? E o que me chamou a atenção, doutora, é que a cada 4 mulheres, segundo uma pesquisa de 2014 da Fiocruz, 3 mulheres já sofreram violência obstétrica. Eu imagino que esse número deva ser muito maior, né? Por conta de algumas considerações que eu tenho certeza que a senhora fará em breve. E eu mesma, pensando nas minhas gestações, tenho certeza que eu sofri, né, violência obstétrica nas duas. Mas isso eu só me dei conta depois de começar a conversar com a senhora e ler um pouquinho a respeito. Então, é um tema extremamente relevante, extremamente presente na vida das mulheres, né? E que eu tenho certeza que nós vamos gostar muito dessa conversa, da sua visão, da sua experiência, do seu conhecimento, né? Eu vejo que a senhora tem um conhecimento vasto sobre o assunto, né? É uma defensora aguerrida aí dos direitos da mulher. E eu estou aqui, tenho certeza que quem está nos assistindo também, muito ansiosa para ouvir a sua fala, né? E eu passo a palavra, então, à senhora, minha convidada. Obrigada, doutora Rosângela. Eu quero dar boa noite primeiro a todas as pessoas, agradecer o convite, agradecer a Mansu e aí fortemente a desembargadora Maria Isabel, que é sempre tão gentil, tão querida, e a gente sabe do trabalho dela na defesa das mulheres. E sabe também que ela tem admiração pela Defensoria, que acompanha inclusive as nossas lives da Escola Superior da Defensoria Pública. Então, desde já eu agradeço o convite. Agradecer também a senhora, que eu não conhecia, mas que foi tão receptiva comigo desde o início. Então, eu acho que eu estou à vontade aqui de falar com certeza, vocês, né? E com todas as pessoas que nos ouvem. Estamos entre amigos. Ótimo. E aí, como a senhora falou do Prêmio Novare, eu só quero voltar um pouquinho, porque esse prêmio tem alguns significados para a gente, né? Primeiro porque, de fato, foi ótimo, né? Muito bom você ganhar um prêmio, né? Foi a primeira vez que o Mato Grosso do Sul ganhou o Inovare, veio por meio da Defensoria Pública aqui do nosso estado. Mas, além disso, foi muito gratificante, porque foi com uma prática que envolve as nossas saídas dos gabinetes, né? Eu sempre digo assim, que o defensor é defensora pública, a gente não pode ficar só no gabinete, né? Então, foi com uma prática de prevenção, com uma prática de disseminação, né, dos direitos humanos, então isso é muito importante. E aí, um terceiro ponto do prêmio, que assim, foi grandioso para a gente, foi a questão de estar pautando o tema da violência obstétrica no sistema de justiça. É um tema ainda bastante invisibilizado para toda a sociedade, para todas nós mulheres, mas também dentro do sistema de justiça, para nós operadores e operadoras do direito, ainda é bastante invisível. E a gente até soube depois dos organizadores do prêmio, né, que quando chegou, então os avaliadores são todos operadores, né, de direito, inclusive os ministros do STF, e aí a gente ficou sabendo que uma das magistradas precisou dar
uma aula assim do que era violência obstétrica, porque era novidade, inclusive, para os ministros do STF. Então, isso eu acho Já não muito me importante. sinto tão mal, doutora. Isso é muito importante. De fato, se a gente procurar hoje no nosso país jurisprudência com nome, né? Violência obstétrica, são pouquíssimas. São Paulo, Distrito Federal, muito pouco. E ainda é um tema que precisa ser falado. Então, toda vez que me convidam para falar sobre, eu sempre faço questão, sim, de vir conversar, porque eu acho que a gente precisa falar. Porque é isso que a senhora disse, às vezes a gente... E aí, é isso mesmo, se cada 4 mulheres, uma sofreu, a gente pode ter absoluta certeza que se a gente não sofreu, a gente vai conhecer alguém que sofreu. E aí também a gente vai reconhecer condutas que a gente achava que era tudo bem, que era natural e que não é, né? Que não é natural e que é violência. Então a gente precisa falar. Veja, em 18 anos, quase 19 anos de magistratura, eu nunca tive nenhuma ação nessa área. Quer dizer, né? Não que não tenha havido, com certeza ocorreu, mas a ação não veio, né? Eu nunca julguei nenhum caso assim. E até conversei com uma amiga que é juíza numa vara de fazenda pública, a doutora Aline, lá de Três Lagoas, e ela disse, olha, já julguei alguns casos, mas nunca com esse termo, nunca o termo violência obstétrica. Né? Ela falou, vou até passar a utilizar esse termo agora, de agora em diante. E é o certo utilizar, porque, né, é aquilo que a gente fala, quando a gente dá nome às coisas, a gente visibiliza, né? Foi assim com o feminicídio, por exemplo. Então, com a violência obstétrica também é importante que a gente dê nome e que a gente use isso nas nossas petições e nas nossas decisões, né? Para que crie mesmo. Já é um termo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde desde 2014, né? Já é um termo mundialmente conhecido, então a gente precisa começar a utilizar. E aí, se eu puder, de repente, assim, só meio tentar definir o que seria violência obstétrica para a gente partir desse ponto, dizer que essa pauta ela está no Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública, porque o nosso núcleo, que é o NUDEM, a função dele é a atuação nos casos de mulheres em situação de violência de gênero. Então, além da gente promover a defesa das mulheres em situação de violência doméstica, todas as outras violências que as mulheres sofrem pelo fato de ser mulher, né, violência de gênero, nós também atendemos. E aí entra a violência sexual, a violação de direitos sexuais e reprodutivos e também a violência obstétrica, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente não tem como desassociar da violência de gênero. Então, essa violência, ela é uma violência especificamente contra nós, mulheres. Ela pode acontecer na gestação, no parto, no pós-parto, na situação de abortamento. E ela pressupõe uma assistência obstétrica. Então, não é qualquer violência contra a gestante que é violência obstétrica. Tem esse pressuposto aí da prestação da assistência obstétrica. E aí ela pode se dar de diversas formas, né? Ela pode se dar da maneira através da forma de violência física, da violência psicológica, mas ela também pode se dar com a retirada da autonomia da mulher, do poder de decisão da mulher. Quantas vezes nós, mulheres, só pelo fato de estarmos gestantes, somos consideradas praticamente incapazes, não é isso? Parece que a gente é jogada no rol de incapaz, né? É o relato aqui do médico, né, doutor? Uma mãe que acreditava incapaz de ter um parto normal, porque sempre disseram para ela que ela não poderia, né? Até os nomes, doutora Rosângela, né? Mãezinha, florzinha, né? Ainda que dotado de boa intenção, se a gente for fazer uma análise profunda, isso daí é infantilizar a mulher naquele momento, né? Então, a gente, essa retirada dessa autonomia do poder de decisão também é violência obstétrica, e é violência obstétrica a atuação dos profissionais de saúde, e aqui a gente fala sempre profissionais de saúde e não médicos, porque não são só os médicos e médicas que cometem violência obstétrica, se tiverem uma atuação contrária à medicina baseada na evidência científica, né, em tudo aquilo que já diz a Organização Mundial de Saúde, em tudo aquilo que já diz a normativa do próprio Ministério da Saúde, também é violência obstétrica. E quando a gente diz que ela é uma violência de gênero, é porque eu não consigo, eu acabo transferindo também para as unidades hospitalares aquela mesma relação de poder, de hierarquia, de subjugação que nós mulheres enfrentamos, ora nas nossas casas, ora nas ruas e também neste momento nas unidades hospitalares. Então ali a gente vê muito a utilização arbitrária de um saber,
né? Então há uma hierarquia. O Dr. Braulio fala muito sobre isso, né? O Dr. Braulio, que a senhora citou, ele diz muito isso. O parto é da mulher, o obstetra, o obstário é ao lado, né? Ele não faz o parto pela mulher, ele está ao lado, é ela quem faz o parto. Não há essa hierarquia que a gente está acostumada a viver dentro das unidades hospitalares, né? Como se o médico ali, que ele falar, parou tudo, né? Se ele falar, olha, tem um cordão enrolado no pescoço do seu filho, então necessariamente você tem que fazer cesariana. E se a gente não está informada, não sabe, né? Não questiona, que, por exemplo, hoje mais de 40% das gestações enrola, né? A circular, então isso não é indicativo necessário para uma cirurgia cesariana. Se a gente não se empodera dos nossos direitos e ele fala, olha, é perigoso, vai sufocar o seu bebê, você pula para a mesa de cirurgia. Então, isso tudo, o Dr. Braulio fala muito nisso, nessa hierarquia que é colocada ali, né? A utilização arbitrária mesmo do saber. Por isso que é mesmo muito marcante a questão de gênero nas violências obstétricas, né? E aí, se a gente pensar nas más práticas, né? Uma das más práticas mais citadas, que é a episiotomia, né? A episiotomia é aquele corte que a gente faz, que os médicos fazem no períneo, né? Entre a vagina e o ânus ali, e para aumentar o acesso da área ali e acelerar o parto. Ela precisa ser feita em todos, né? O que a gente sabe é que no Brasil isso é feito rotineiramente. Enquanto a Organização Mundial de Saúde diz que só 10% dos partos vaginais devem ter episiotomia, aqui no Brasil mais de 53% tem. Então ela é feita de maneira rotineira, né? Quando deveria ser feita só se precisasse acelerar o parto, né? E não é isso. Mas nesse ponto, lendo sobre isso, doutora, o que mais me deixou indignada, não sei, talvez a senhora pudesse até falar se isso ainda é uma prática comum, foi o tal do ponto do homem. Eu fiquei chocada, né? Porque a gente vai vivendo e fala, não me assusto com mais nada, mas a gente ainda se assusta com algumas coisas, né? Uhum. E isso ainda é uma prática, doutora? Talvez a senhora pudesse explicar o que seria esse ponto do homem, se isso ainda ocorre. O ponto do marido, né? Mas, de novo, aí a marcação, né, do gênero mesmo. O que é o ponto do marido? É na hora de suturar a episiotomia, o pique, né? Popularmente conhecido como pique. Quando vai suturar, o médico dá um ponto a mais naquela sutura, com a crença de que aquela vagina, então, fique mais apertada. E qual é a intenção? Dar mais prazer sexual para o marido, né? Entre aspas. Então, assim, uma terceira pessoa, um fundamento completamente machista, de uma terceira pessoa influenciando, interferindo na sua vida sexual. Eu tive essa mesma sensação que você, não é possível que isso ainda acontece, não existe. Mas recentemente, no ano de 2018, aqui no estado eu não sei, não conheço nenhum caso, mas em 2018 eu soube de um fato destes, acho que foi o estado de São Paulo, que foi inclusive relatado, e não está tão longe, né, 2018. Então eu acredito que ainda possa, sim, acontecer em alguns lugares no nosso país, o ponto do marido, assim, numa total demonstração de machismo e patriarcalismo, né, sobre os nossos corpos, tutela dos nossos corpos, como sempre. Então, a violência obstétrica, ela está muito ligada a isso mesmo. Vamos lá, o que mais que a gente pode continuar? A gente pode falar de algumas práticas também, continuar com algumas más práticas que às vezes a gente não sabe. E aí, doutora Rosângela, às vezes a gente pensa assim, né? Pensando como operadora de direito. Mas não tem uma lei específica, né? Uma lei federal sobre violência obstétrica, então eu não vou cuidar disso, né? Não vou tratar disso. Mas o que a gente tem, na verdade, é muita coisa no ordenamento jurídico que pode sim ser utilizada no combate da violência obstétrica. Então, eu tenho assim, desde tratados internacionais, a CEDAW, né, que é a Carta Magna dos Direitos das Mulheres, enfim, lá vai falar sobre a assistência adequada às mulheres gestantes, né? Eu tenho a Constituição Federal aí que traz a vida, a saúde, a isonomia, né? O tratamento igual entre homens e mulheres dentro da saúde. E eu tenho algumas leis federais esparsas que a gente tem que lembrar, o ECA, o ECA trouxe muito, e eu até chamo essa atenção, porque quando esse aspecto da violência obstétrica vai para o ECA, para a criança, e não só mais para a mulher, ganha um pouco mais de corpo, né? Porque a mulher sempre é
mais segundo plano. E aí, Sim. quando entra a criança também na jogada, aí ganha um pouco mais de corpo. Então, o ECA fala do direito ao acompanhante, nós temos lei federal do direito ao acompanhante, a gente tem uma lei desde 2017, não, 2014, me fugiu agora a data, mas dizem que as mulheres, quando iniciam o pré-natal, elas já precisam necessariamente saber qual é a sua maternidade de referência, né? Então, se ela tiver uma intercorrência, onde vai ser o parto. Então, quando a gente iniciou esse trabalho, a gente via que aqui ainda as mulheres não tinham esse conhecimento de qual é a maternidade que eu corro, se eu precisar. Uhum. Isso está na lei, né? Tem que estar lá na carteirinha de gestante, né? E fora essas leis, as partes, a gente tem toda a normativa do Ministério da Saúde que fala da humanização, né, da ciência humanizada. Quando a gente vai falar para as nossas mulheres gestantes, eu sempre brinco com elas, olha, o que vocês acham que é parto humanizado, né? Porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que parto humanizado é aquele parto da Gisele Bündchen na banheira, na casa dela, né? E não é isso, né? O parto humanizado é isso tudo que a gente falou agora. É obediência à ciência, à normativa do Ministério da Saúde. E desde 99, o Ministério da Saúde já preconiza a humanização. Então, assistência humanizada, parto humanizado, não é novidade. Faz muito tempo que a nossa política de saúde nacional preconiza, né? Então, eu tenho inúmeras normativas desde 99 tratando dessa humanização. E hoje eu fiquei até muito brava, porque eu vou até contar um caso particular, porque meus primos, eu tive um primo, eu sou de Presidente Prudente. E aí ele teve bebê agora, a esposa teve bebê, e aí mandaram as fotos no grupo de família e tal, né? E aí o bebezinho lá no berçário, chorando sozinho, e todo mundo tirando foto no vidro, achando maravilhoso aquilo ali, né? E eu falei, sim, eu estraguei prazer, né? No grupo de família, eu falei, e por que esse bebê não tá com a mãe? Né? Porque o que acontece? Desde 2014, existe uma resolução do Ministério da Saúde, por exemplo, que diz que a hora que o bebê nasceu, ele não pode ser separado da mãe. Ele tem que ir direto pro peito para ser amamentado. É a hora de ouro, né, que eles falam. Ali é muito importante esse contato pele a pele, sem essa separação. É muito importante para, por exemplo, a facilitação da amamentação, né? Porque daí depois não adianta fazer propaganda para amamentação prolongada, né? Depois dos 2 anos, se lá no início não garantia essa hora de ouro para esse bebê e facilitei esse vínculo, né? Já colocando o bebê no peito na hora que ele nasceu. E isso está escrito, né? Ai, acho que travou aqui. Ai, meu Deus. E agora? Travou um pouquinho. Eu estava falando da norma. Só um pouquinho, não preciso voltar muito, né? Então, assim, todos os profissionais da saúde precisam ter o conhecimento da normativa, né? Da hora de ouro. Então, todo mundo tem que ter tem que conhecer isso, né? Os profissionais da saúde precisam conhecer que o bebê não pode ser separado, que o cordão a gente só corta a hora que ele para de pulsar, né? Que não precisa sair correndo desesperado para cortar. E tem um significado. Você só corta depois porque vai ali para o bebê a última imunidade, os últimos nutrientes, enfim. Então, você tem que esperar parar de cortar. Então, são muitas coisas que a gente, às vezes, não conhece, né? Desconhece. Os profissionais de saúde desconhecem, né, doutora? Mas eu vi que, embora não tenha uma lei federal, muitos estados têm leis estaduais tratando do assunto. Não há como dizer que não existe um aparato jurídico, né? Tanto no nosso ordenamento jurídico, quanto em normas internacionais, a OMS também tratando do tema, né? Então, na verdade, e nós podemos até voltar um pouquinho na Constituição Federal, lá no princípio da dignidade, né, da pessoa. Então, quer dizer, nós temos aí uma vasta... são muitas normas que tutelam, né, essa questão da proteção ao protagonismo, aos direitos da mulher, né? E é interessante a senhora falar sobre esse caso aí do seu familiar, porque... Eu comecei a assistir e seguir esse médico obstetra, né? Que eu já sou fã dele, o Dr. Brown, e ele conta que ele passou um trauma nesse sentido, né? Ele conta a história de vida dele. Ele bebê, né?
ele bebê e que ele teve que fazer até uma análise depois disso, né, do que isso significou na vida dele, porque foi um parto programado, né? O médico parece-me que fez um ajuste para que o parto, dia da cesárea, atendesse o interesse dele, do médico, e ele foi retirado da mãe assim que nasceu. É bem isso que a senhora acabou de falar, né? Separado. E ele traz essa experiência para a profissão dele. Por isso, eu penso que toda essa sensibilidade que ele tem com o tema, né? Toda essa preocupação. Sim, Dr. Braulio é excelente assim no cenário nacional em relação à humanização. E esse texto que você leu no início foi justamente quando apareceu lá em São Paulo aquela lei das cesáreas, né? Que foi já declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Eu nem li o restinho, doutora, porque lá no restinho ele falava mas, da Janaína Pascoal, né? Da deputada, né? Ele fazia uma crítica, mas aí eu preferi não. E é uma lei, assim, que tende a alguns estados insistirem, né? Então, assim, a gente precisa ficar muito atento, né? Isso que ele diz de que a mulher quer ajuda é verdade, porque o que acontece? A gente... É uma falsa autonomia quando eu digo para a mulher que ela pode fazer cesariana a partir da 39ª semana sem indicação médica, né? É isso que a lei prevê. Né, o que a lei dizia. É uma falsa autonomia, porque o que nós vemos no Brasil é que as mulheres, elas querem tanto a cesariana, é porque do outro lado só é oferecido para elas um parto vaginal dentro de um sistema violento, e elas não querem mais passar por isso. Né? Não querem sofrer tudo aquilo. Quantas vezes a gente não ouve, doutora Rosângela, meninas muito jovens nas rodas de conversa nos dizerem assim, que elas aprendem com a mãe. Olha, a minha mãe disse, quando eu fui para a maternidade, que não era para eu gritar muito, não era para eu chorar muito, porque senão eles iam judiar ainda mais de mim. Né? Então, elas vão preparadas para violência. Olha, doutor, e essa violência, ela vem de onde você menos imagina, né? Das próprias mulheres, inclusive, porque... eu me lembro de pequena, né, ouvir, eu não sei se tia, quem foi falar, né, agora tá gritando, na hora que fez, não gritou, né, então olha só que desafio. Vamos reproduzindo, né? Exatamente. E a gente vai reproduzindo por gerações. O que é isso, né? Que pensamento é esse? Uma mulher falando da outra, né, numa situação tão... Né? No momento que a maternidade é uma alegria, né? É uma fase assim de sonho, de expectativa, né? E na verdade, com essa pesquisa que nós citamos aí no início, eu penso que essa alegria é interrompida na maioria das vezes, né? Por uma violência obstétrica. E doutora, a senhora atua nesse núcleo há quanto tempo? No DEM, com a parte da violência contra a mulher? O núcleo ele foi instituído em 2014 e aí eu já estava vindo para a capital, então desde praticamente do início eu estou no núcleo. 2014, é isso mesmo. Então já faz um tempinho aí que a gente está nessa atuação da violência. E nesse período, doutora, até então, teve algum caso que chamou mais a sua atenção? Algum caso assim que despertou essa sua força? Porque eu percebo que a senhora tem muita garra nessa questão, tem muita empatia, muito amor, né, nessa questão, muita dedicação. A senhora participa de alguns grupos, né, pelo que eu percebi, né? E para combater essa prática, teve alguma situação que alguma vez a senhora ficou perplexa, né? E que daí fez com que algo mudasse, né? Essa pauta ela é muito cara para mim. Na verdade, quando eu chego no núcleo, a nossa Escola Superior da Defensoria Pública, eu estava gestante, quando eu chego no núcleo, então a própria doutora Patrícia, ela era diretora da Escola Superior, e nós estávamos fazendo audiências públicas por todo o estado, já em 2014, sobre esse tema. E aí de lá para cá, assim, depois eu tive meu filho, e daí vi algumas coisas, conheci outras, né? E a gente, então, ganhou mesmo esse amor, assim, eu fiquei meio que dentro do núcleo da defensora, quando o tema é violência obstétrica, acaba que vem para mim, né? E a gente acabou encabeçando esses outros projetos. E é interessante, doutora Rosângela, porque ainda é muito pouca demanda no nosso núcleo, né? Por esse motivo, porque as mulheres não sabem que o que elas sofrem é violência, né? Então, por isso que a gente até optou por iniciar com essa informação, porque a gente fala no projeto com os profissionais de saúde,
né? Falando, olha, a gente sabe que vocês não podem fazer isso por conta de tudo isso que a gente falou, que tem no ordenamento, e olha, nós vamos falar para todas as mulheres para que elas saibam que vocês não podem fazer isso. Então, a gente tem tentado, primeiro, informar essas mulheres para que elas possam, então, depois demandar. É claro que a prevenção sempre é o melhor, né? A gente não quer que ninguém passe por isso, né? Pela violência, né? E aí, assim, a gente lembra de alguns casos, eu me lembro de uma mãe que contou que quando chegou no hospital, logo após o parto, o chinelo da filha boiava na poça de sangue, né? Ela sofreu muito hemorragias, enfim. Mas eu me lembro também, assim, de coisas que me fazem lutar mesmo contra a violência obstétrica, porque, de fato, é uma violência que impacta muito negativamente na vida das mulheres. Então, não é um capricho, um anseio, né? Tem gente que acha que é bonito você ter um acompanhante ali, que é só romântico, mas não é. Né? Então, eu me lembro de uma roda que a gente estava fazendo de conversa com as gestantes de uma unidade de assistência social, e eu estava falando sobre episiotomia, e aí uma moça levantou, deu alguns passos e caiu desmaiada, né? E a gente, tudo desesperado, achando que era gestante, não era. Ela era uma das técnicas, né? E ela contou que ela não suportou ouvir falar da episiotomia, porque ela se lembrava da dela há 5 anos, quando ela teve o filho, de tudo que ela passou, de estragar a vida sexual dela, das dores que ela sentiu. E ela disse, eu sempre sonhei ter muitos filhos e eu não quero mais. Né? Então, assim, é muito impactante. Então, ela não teve mais filhos. Como é negativo para a mulher, né? E acho que não só para a mulher, né, doutora? Acho que para a criança, para o filho, né? Porque é impossível que isso não tenha algum trauma na criança, né? Não fique alguma coisa assim que leve para sempre, né? Porque é uma violência no corpo da mulher, mas com reflexo direto no filho, né? No feto. No feto e toda a família também acaba, toda a família, né? Sim. E doutora, qual que seria o desafio para a senhora nessa questão, né? Porque o que nós vemos? Nós vemos, então, que não há uma compreensão, né, do que seja a violência obstétrica. A senhora me disse que a demanda é pequena. Eu, com quase 19 anos de magistratura, nunca julguei um caso de violência obstétrica, nem com outro nome, né? Eu fiquei pensando depois para ver se eu me lembrava de alguma história, nem com outro nome. Eu tive uma ação na minha jurisdição. E qual que seria o desafio, né? Eu vejo que o projeto que foi premiado da senhora e da Defensoria Pública, né? Ele fala realmente isso, né? Ele fala em capacitação e informação. Quer dizer, seriam 2 eixos. Isso, a senhora pode falar um pouquinho desse desafio, doutor? Eu acho que é importante para a gente combater a violência, a informação mesmo, as mulheres. Então, a gente precisa dizer para elas o que é violência obstétrica, elas precisam saber, né, que não é normal passar por aquilo, porque às vezes a gente até acha que teve alguma coisa esquisita, mas a gente, né, acha que é assim mesmo, que minha avó passou por isso, minha mãe passou. Então, elas precisam saber que elas não têm que passar por aquilo, né? Todas elas não têm. A gente sempre fala muito isso, né? Não é só da rede particular, é o SUS. Isso aí são normativas do Ministério da Saúde, a que todo mundo está vinculado. Essa capacitação, eu acho que hoje já não é mais sensibilização, é com penalização, talvez, desses atores que fazem as más práticas e praticam a violência obstétrica, né? Alguns profissionais da saúde são muito resistentes até ao termo violência obstétrica, não gostam de usar, porque dizem que, olha, a gente até faz, mas a gente faz sem a intenção de causar dano, né? Mas a ciência, ela é viva, né? O doutor Ito, que acompanhou a gente aqui também, que é um obstetra aqui de Campo Grande, ele sempre fala isso. Os protocolos são vivos da medicina. Então, ele fala, eu aprendi há 30 anos que a episiotomia tem que fazer em todo mundo, mas hoje já há evidências que não, então eu preciso me atualizar. Então, há uma resistência da classe, sim, dos profissionais de saúde, então a gente precisa, né? E aí hoje também já começa. Por isso que talvez, além dessa questão da prevenção, hoje a judicialização é importante. Nós temos, doutora Rosângela, não sei se a senhora já ouviu, mas um coletivo de advogadas especialistas nessa questão hoje no país, que se chama Coletivo Nascer Direito. Então, muito bacana. É muito bonito o trabalho que elas fazem, então elas têm, assim, levado para todo
todo o país, realmente, com muito estudo, são advogadas muito estudiosas, muito competentes, e elas estão, assim, disseminando as teses, enfim, né? E a gente precisa provocar o judiciário para decidir como violência obstétrica e não erro médico, por exemplo, que às vezes Sim. há essa confusão, né? Então, a gente tem que entender que é a conduta em si que já está errada, né? Não precisa Sim. errar no procedimento, né? Você fazer uma cesariana, você pode ter feito ela perfeita, mas se você enganou a mulher dizendo que ela precisava daquela cesariana por algum mito, sei lá, porque o bebê era grande ou por conta do cordão, isso é uma violência obstétrica, por mais perfeita que tenha sido aquela cirurgia. Então a gente precisa fazer todas essas frentes. Eu acho que esse é o desafio. E a gente tem, né? Tem caminhado. Sim, com certeza. E a senhora falou da resistência, e eu fiz uma anotação aqui, referente a um parecer do Conselho Federal de Medicina, que eu fiquei indignada novamente, né? Com o documento que eles fizeram, onde eles dizem justamente isso que a senhora falou, não há intenção, né, de cometer uma violência, e eles são contra o termo violência obstétrica, e isso fez com que o governo federal emitisse um documento proibindo, recomendando ou proibindo, não me lembro, que não se usasse o termo violência obstétrica, né? E daí já vem de pronto para a gente, né? Mas como? Parou de usar o termo, significa que deixou de existir a violência? Então você vê assim que é uma tentativa de talvez da proteção dos médicos, né? De não quererem essa invasão no domínio que eles acham que é deles, né? Eles acham que ali a atuação, o protagonista são eles, né? E a mulher estaria em segundo plano. Eles até colocam assim que deixa eu ver se eu acho aqui. Eles falam que não existe intenção de causar violência à mulher, cuja autonomia deve ter limites. Então, isso, assim, como a autonomia da mulher tem que ter limites, né? Óbvio que não se pretende cercear a atuação do médico num caso de necessidade, como, né, a senhora mesmo já ressaltou aí na sua fala. E eu fiquei, assim, pensando, por que será isso? É só porque há uma preocupação de perder esse espaço de poder dos médicos, que eles dominaram, tiraram a mulher, né? Eu não sei se a mulher algum dia ela teve protagonismo nessa questão da liberdade reprodutiva dela, né? De escolher a forma de parto, de ter as informações necessárias, né? Ou se é talvez um medo que os médicos tenham, né? Que a classe médica tenha de sofrer ações, né? Onde talvez seja atribuído a eles o erro médico, né? Ou uma indenização por violência obstétrica, né? Porque, igual a senhora falou, pode ser que não haja erro, pode ser que a cesárea tenha sido perfeita, mas talvez não seria indicada, né? No caso. Então, quer dizer, não sei se seria erro médico, talvez só a violência praticada que poderia gerar o direito à indenização. O que a senhora entendeu dessa resolução, desse parecer do Conselho Federal de Medicina, doutora? Eu acho que é esse raciocínio mesmo que a senhora fez, e como se algum órgão público pudesse dizer o que a gente sente ou não, né? Como se uma canetada fosse apagar ali a violência que as mulheres sofrem, né? E aí tanto que veio uma reação gigante, né? Dos movimentos feministas, movimentos de mulheres, as universidades, né? A própria OAB, Ministério Público Federal, defensorias. E aí o Ministério da Saúde acabou recuando, dizendo que reconhecia o termo, mas eles não gostam de usar. Então, a gente pode continuar falando, a gente faz questão, aliás, de falar violência obstétrica, mas eles não gostam muito de usar, né? E eu acho que é tudo isso que você disse, né? Da gente não voltar a recuperar. Eu me lembrei aqui, você dizendo disso, das mulheres sempre serem tolhidas, né? E aí, se a gente pensar lá na Inquisição, quando as mulheres... como as mulheres conheciam do corpo, como elas conheciam sobre o parto, como elas conheciam sobre o aborto, conheciam, né, sobre como evitar uma gravidez. Se num primeiro momento isso foi tido como autoridade, poder político, logo foi visto como uma coisa demoníaca, né, que justificou as fogueiras, a perseguição, né? Então, desde sempre
tentam nos retirar de alguma forma, né? E tolher esse nosso poder de decisão e os nossos saberes, né? É bem por aí, né? E a classe médica realmente resistiu muito, assim, resiste muito até agora, né? Sim. E a gente percebe, doutora, que existe, assim, existem muitos casos, existe pouca conscientização, e me parece que existe um grupo mais suscetível de sofrer esse tipo de violência obstétrica, né? A senhora teria algo para nos dizer a respeito? Existem sim pesquisas, doutora Rosângela, a violência contra a mulher, né? Em regra, quando a gente fala hoje de violência contra a mulher, a gente tem que trabalhar com o conceito da interseccionalidade, né? Da Ticorene ou da Kimberly Crenshaw, né? Que elas dizem que há mulheres, há pessoas, né? Que são atravessadas por mais de uma vulnerabilidade e que, portanto, vão sofrer bem mais, né? Então, uma mulher negra, além do elemento gênero, ela tem ali o elemento raça. Né? Então, a gente vê as pesquisas de feminicídio dizendo que as mulheres negras morrem mais. E na violência obstétrica, a mesma coisa. Então, eu tenho na violência obstétrica pesquisas que mostram que a mulher negra, ela recebe 4 vezes menos anestesia que a mulher branca, né? E aí, Sim. qual que é o argumento? Que a mulher negra é forte e parideira, né? O argumento racista. Né? A mulher negra nos pré-natais é muito menos tocada nas consultas do que a mulher branca. Então, é claro que a mulher negra, a mulher com deficiência, a mulher indígena, né, vai sofrer mais. Aqui eu tenho um relato do estado, no interior, de uma das vezes que eu fui, e eu me lembro muito bem das indígenas me contando, chorando, que quando elas iam ter filhos na unidade hospitalar, eles as obrigavam a lavar o cabelo. E que aquilo era contra a cultura delas. Elas não podiam lavar o cabelo para ter o parto. E para que obrigar uma mulher a fazer isso, né? Se não for só para subjugar, né? Então, Sim, assim, um desrespeito total, né? Com É certeza. é muito interessante. E aí, doutora, eu estou olhando aqui nosso tempo e eu estou Já está assim, acabando? chocada. Porque assim, eu pensei assim, mas o que nós vamos conversar tanto? E eu gostaria assim, de conversar muito mais. Eu queria falar um pouquinho sobre aquela portaria que surgiu, né, por conta do estupro da menina de 10 anos. Né, que para mim foi um absurdo, as mudanças, né, que tiveram naquele procedimento de justificação de aborto, nos casos que o aborto é permitido legalmente, né? E parece-me que a Defensoria Pública já se manifestou, né, doutora, contra a portaria, né? E eu percebo essa Defensoria Pública muito organizada e atuante nesse aspecto, né? A portaria 2282, né, do Ministério da Saúde, que modificou o agosto procedimento agora. aí. Isso, modificou todo o procedimento para a interrupção legal da gravidez. Houve uma nota técnica da nossa Comissão da Mulher, do Colégio de Defensores Públicos Gerais. O nosso NUDEM aqui de Mato Grosso do Sul assinou, junto com outros NUDEMs, uma ação civil pública também contra a portaria, né? E era assim, foi extremamente terrível, né? Porque dificultava, ela já foi modificada agora, né? Mas ela dificultava muito esse procedimento da interrupção legal, né? Então, primeiro que fazia da saúde ser, ao invés de um espaço de cuidado, um espaço de polícia. Então, se a mulher procurasse o serviço de abortamento legal por conta de uma violência sexual, os profissionais de saúde teriam que obrigatoriamente levar isso à autoridade policial, né? A gente sabe que os profissionais de saúde, eles são obrigados a fazer a comunicação interna dessas violências, né? Para a própria saúde. Agora, levar para a polícia, isso fere de morte a autonomia da mulher, fere de morte o sigilo profissional, né? Então, assim, e desestimula a mulher. Quando a gente compara os dados desses atendimentos de violência sexual hoje, a gente vê que enquanto 50 mil mulheres vítimas de violência sexual procuraram a polícia, dessas 50 mil, só 22 mil procuraram a saúde. Então, a gente afasta ainda mais, né? Essas mulheres do sistema de saúde. Né? Vão deixar de procurar ainda mais. Então, isso era muito prejudicial mesmo, né? Feriria a dignidade, privacidade, intimidade, autonomia, enfim, sigilo, né? Essa parte ainda continua na portaria, né? A gente tirou só que não é obrigatório, mas está lá.
E aí, Sim. uma outra parte também que era terrível da portaria, essa foi modificada, é que dizia que quando a mulher procurasse o serviço de abortamento legal, os profissionais precisariam necessariamente oferecer a visualização para a mulher do feto. Horrível isso. Horrível, né? Horrível, né, doutora? Todos eram Bem que pouco, né, né? doutora Rosângela? Doutora. Várias... É uma tortura, né? Uma tortura. É uma tortura. É a vítima sendo totalmente discriminada, né? Como se ela fosse a culpada de tudo aquilo, né? É a inversão dos valores. Doutora, infelizmente eu vou ter que partir aqui para o nosso finalmente, né? Eu quero fazer os agradecimentos e permitir que a senhora faça também, senão daqui a pouco corta e a gente não consegue nem se despedir. Eu queria mais uma vez agradecer a desembargadora Maria Isabel, né, por essa iniciativa dessa ação Mulheres Falam Direito, porque ela está à frente da diretoria da Mulher Magistrada, da Mansul. Agradecer ao nosso presidente da Mansul, o doutor Eduardo Seravenha, que apoia a iniciativa. Agradecer o convite da desembargadora, né, uma pessoa tão querida para todas nós, né, uma referência, como eu disse. E agradecer a senhora que gentilmente aceitou nessa vida atribulada, né? Foi difícil até para a gente às vezes conversar, porque hora a senhora estava ocupada, hora eu estava ocupada, né? Mas quer dizer, sempre há uma boa vontade, a senhora é totalmente engajada, comprometida com a causa, né? A Defensoria Pública está de parabéns, parabéns novamente pelo seu prêmio Inovar em 2019, né? Nessa questão da violência doméstica. Tenho certeza que foi merecido esse prêmio, né? Para a senhora, sua equipe, que desenvolve. E muito obrigada, doutora Thaís, foi uma satisfação muito grande conhecê-la, adorei conhecê-la, gostei demais da senhora, embora não nos conheçamos pessoalmente, né? Só de conhecer aqui nesse contato virtual, assim, eu tenho uma empatia muito grande pela senhora e uma admiração pelo seu trabalho. Muito obrigada, doutora. E a senhora tem alguns minutos também para... Não, eu só vou também agradecer. Foi um prazer, doutora Rosângela. Eu também gostei muito de conhecer a senhora. Foi ótimo. Obrigada. Essa iniciativa da Mansul, assim, é louvável mesmo. Parabéns, né? Por essas temáticas que estão sendo trazidas. Agradecer de novo a desembargadora Maria Isabel, que é sempre tão gentil com a gente. E foi ótimo, assim. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma, colocar o Nudem à disposição de quem precisar. A Defensoria está atendendo normalmente agora pela plataforma virtual. Enfim, estamos à disposição aí nessa temática e nessa luta, né, pela amenização da desigualdade entre homens e mulheres. Espero que a gente possa ter uma outra oportunidade, com um tempinho maior, né, doutora? Para a gente poder explorar melhor o tema, porque merece, né? Um tema que merece um espaço maior, né? E assim, com certeza, eu tenho certeza que a senhora teria muito mais coisas para falar a respeito da violência obstétrica, né? Mas essa sementinha que importa, né? Quanto mais pessoas ouvirem, para se darem conta, assim como aconteceu comigo, né? Para parar e pensar sobre isso, né? É o fruto do trabalho de vocês que está florescendo, que está, né, rendendo frutos aí, né? Esse empenho que vocês têm na causa. Muito obrigada, doutora. Quem sabe em breve a gente possa se encontrar novamente e ter novamente a oportunidade de falar sobre esse tema, que para mim foi uma grata satisfação. Obrigada, foi ótimo. Doutora. Estou encerrando, então. Boa noite.